Sabem, ah, em termos de evolução genética e de seleção das espécies, há muitas espécies que não sobreviveram ah, à evolução do planeta, apesar de serem extraordinárias. Os pterodáctilos, os tiranossauros, os raptor, uma série de outras espécies extraordinárias, e consta que havia pterodáctilos com plumas, deviam ser lindíssimos, assim, enormes aves vermelhas do tamanho de autocarros inteiros. Hum, não sobreviveram porque tinham demasiado de uma coisa à custa de outra. Ou eram demasiado pesados, ou não metabolizavam bem o oxigênio, ou não metabolizavam bem a água, ou tinham fígados demasiado lentos, ou tinham cérebros demasiado pequenos, ou tinham demasiada força muscular nas patas traseiras e não nas dianteiras, ou os olhos estavam direcionados num sentido mas não noutro, e assim sucessivamente. E de repente tem este ser que, independentemente de intervenções genéticas que vindas de planos superiores, vocês têm o ser humano que não é nada de especial, num certo sentido, comparativamente a outros animais. Como? Mas que é leve o suficiente. É como o gato. É leve o suficiente, é rápido o suficiente, os olhos estão direcionados da maneira certa, tem este certo, tem o polegar oponível. E a sensação que eu tenho é que ou a humanidade dá origem a este operador planetário, ou não tem nada para oferecer ao futuro. Quando um planeta está destinado a ser na mente divina, as forças do Deus Criador convocam as matrizes da deusa geratriz. Mas realmente aqui há uma diferença. O Deus Criador é gerador, é generador. Generator, gerador. E a deusa é matricial, é receptiva, amplificadora, multiplicadora. Eu não confundia geratriz com matriz. O que é importante compreender é que o Logos da Terra está para Miguel como uma célula do nosso corpo está para ti. Vem porque é que há bocado nós falámos de que um dos problemas é a diferença de escala. É que existe um abismo astronómico entre o homem e o divino. E agora estamos a falar de Miguel, que é um dos subaspectos do divino, por isso é que falámos em subabsoluto, que nós precisamos de olhar e sentir. Porque isto vai extrair da realidade um poder e um amor e uma intensidade e uma compaixão imensas no nosso coração. Esta célula palpitante no corpo de Miguel é o gerador planetário. E a célula vibrante no corpo de Sofia é o multiplicador planetário. Gerador planetário, amplificador planetário. Isto antes de haver planeta. Digamos que no espaço, numa grelha espaço-temporal, os deuses criadores escolhem um ponto de aplicação, que é uma coordenada. Essas coordenadas, as coordenadas divinas da Terra, têm a ver com aquilo que se poderia chamar gemátria terrestre,
ou gemátria planetária, que é o número e a letra e o nome secreto da Terra. É o seu GPS. Não tem a ver com a sua localização no volume espacial, até porque a Terra está sempre em movimento e os sistemas solares estão sempre em movimento. Tem a ver com o seu ponto na malha do corpo de Cristo. O seu ponto na malha do corpo de Sofia. O seu ponto na malha do corpo dos deuses criadores. A Terra ocupa um ponto na malha dos deuses criadores. A Terra ocupa um lugar na malha dos deuses criadores. Ela não existe, digamos, aqui, ou ali, ou ali, e muito menos assim. Ela existe num ponto, se querem saber, fixo da malha dos deuses criadores. Só que esse ponto não é espacial. É geratriz matriz. É geratriz matriz. É uma outra categoria. Nós estamos habituados a que GPS e coordenadas são latitude, longitude, espaço. E isto não é latitude, longitude, é matriz, gerador. Sentem a questão do Tantra planetário? É matriz, gerador. E podemos dizer, então, mas isso quer dizer o quê? Matriz é a célula no corpo de Sofia que gerou a Terra. E este elemento gerador, o verbo, o logos planetário, é a célula no corpo de Miguel que gerou a Terra. Como vocês imaginam, sem as duas células estarem ligadas, a célula geradora e a célula matricial, não há abertura da comporta das possibilidades entre o absoluto e o tempo-espaço para que o planeta nasça. É o ato tântrico de Miguel e Sofia que abrem a passagem. Por isso é que se diz que a sexualidade humana é um símbolo do cosmos. É um símbolo da multiplicação cósmica. É um símbolo da realidade cósmica. A reprodução. Se não houver este encontro entre um poder verbo do Logos e um poder amplificador, multiplicador da Mãe Divina, a tela entre a eternidade e o tempo não abre. São eles que rasgam, peço desculpa, abrem as comportas, são eles que abrem a passagem entre o infinito potencial da eternidade e a infinita potência da matéria no espaço e no tempo. Senão estas duas coisas ficam separadas. Sabem, um dos mistérios para a física é porque é que a matéria se organiza. Ninguém sabe. Porque segundo as leis da termodinâmica, nós devíamos estar a ver degradação atrás de degradação, atrás de degradação, atrás de degradação. Mas o que se passa é que a matéria constantemente se organiza e mais do que se organiza, se aperfeiçoa e gera níveis de informação que não estavam lá antes, de ciclo para ciclo. Sentem? Um formigueiro tem mais informação do que uma pedra. E, no entanto, uma pedra já tem imensa informação ali dentro. Porquê é que isto acontece? Porque a matéria sozinha não é capaz. Então, vocês têm este cruzamento, e digamos que estas linhas aqui são as linhas de Sofia, matriciais, e estas linhas aqui são as linhas de Miguel, geradoras. É claro que nós deveríamos pôr estas linhas matriciais na horizontal e depois as linhas de Miguel na vertical atravessando os pontos. Não sei se me faço entender. E aqui vocês têm um cubo, têm um espaço volumétrico, não? X, Y, Z. Tem 3 coordenadas. Só que as coordenadas que permitem um planeta não são, como se disse, espaciais. São ontológicas e vêm dos deuses.
Este conhecimento é um conhecimento que, se nós tentarmos partilhar com aquilo que antigamente se chamava um materialista, para ele é totalmente irrelevante. E se tentarem partilhar isto com um teólogo do absoluto, isto para ele é totalmente irrelevante. Se vocês forem ter com o mestre Zen, com um contemplativo final, com o Jnana Yogi, com a Advaita Vedanta, que é isto? E é aqui que está o ponto. O ponto que justifica eu ter falado durante 1 hora até agora sobre essa terceira posição. Então vamos ver isto de perto. Este espaço, que é o quadro branco, este espaço não é só volumétrico, é ontológico. O que é que eu quero dizer com ontológico? É a passagem do domínio do indeterminado, sublime, inefável, criando características que lhe permitem projetar-se em categorias do ser que dão origem às coisas. Porque, digamos, ontologicamente tudo tem um nome, tudo tem um lugar, tudo tem uma gemátria, tudo tem uma razão de ser. A ontologia não lida com o objeto em si, nem com as suas várias espécies, por exemplo, nem com os seus números, por exemplo, quantitativos, por exemplo, milhares de girafas. Mas uma girafa já é importante. E animal já é importante. E animal dentro do ecossistema já é importante. E a ontologia vai subindo de categorias em categorias até tentar compreender a inevitabilidade do ser. As categorias das categorias. Não sei se me faço entender. Porque é que aquilo passou de potencial a existente? As Revelações de Meca, que é um tratado de Ibn Arabi, tem a ver com o encontro de Ibn Arabi com o arcanjo Gabriel em Meca. E o arcanjo Gabriel mostra-lhe que todo o universo é feito de números e letras de fogo. E que as coisas vêm a ser porque são a escrita de Deus. Isto está muito próximo desse horizonte ontológico. Com isto não se pretende ter compreendido nada. Mas vamos nos mexendo. E da mesma forma, Miguel doa uma célula do seu poder criador. Por isso é que há esta expressão grega logos spermatikoi. Ele doa uma célula do seu poder criador. E Sofia doa uma célula do seu poder matricial, multiplicador, amplificador. O mundo, a natureza ontológica, criadora ontológica de um Miguel não é expansiva, multiplicadora, amplificadora. É ígnea generativa e é por impacto. Não sei se me faço entender. Uma explosão não é uma montanha. Então, essa energia, esse fator de Miguel, surge neste espaço que é ao mesmo tempo espacial e ontológico, volumétrico e ontológico, como uma insígnia de fogo. Como vamos fazer isto mesmo elegante. Pronto. Esta insígnia de fogo é ao nível do intelecto divino o fiat, que é a palavra latina para faça-se. E que no ocultismo de Alice Bailey e de Blavatsky se chama propósito. Fiat
faça-se célula de Miguel doada ao planeta. Peço desculpa, ainda não há planeta. Faça-se Fiat Miguel, célula de Miguel ou propósito são a mesma coisa. E isto é muito especial. Sabes, no mundo em que as coisas parecem ser só extensão e não sentido, isto é o sentido dos sentidos. E é indestrutível. Dos sentidos. Não é dos sentidos sensoriais, dos significados. No mundo em que há uma erosão do significado, não é? Tu tens reality shows. Há pouco tempo na China houve alguém que se suicidou no meio de um reality show. Na casa de banho do hotel. O reality show era o hotel todo. Isto é completamente inaceitável. Isto é completamente inaceitável. Eu não sei com que rosto é que eu estou a falar sobre isto. Deve ser com o meu rosto histórico, que está virado para a história, que está a lidar com as contradições do mundo. Eu nem sequer preciso do outro contemplativo para dizer isto. Isto é completamente inaceitável, que a mecânica cultural leva o indivíduo a ser exposto ao coletivo, ao ponto de ser criticado pela população que está a assistir ao programa, ao ponto de o levar a um suicídio, que é o caso, foi uma rapariga chinesa. Isto é completamente inaceitável. Isto é a negação do iluminismo. É a negação do humanismo. É a negação até do existencialismo do Sartre, só para começar a brincar um bocadinho. É a negação da coisa toda da Idade Média. Isto é a erosão completa dos sentidos e do porquê é que estamos aqui. E é conseguida. Portanto, quando nós falamos do sentido dos sentidos, é aquele significado dos significados dos significados. Que compete ao operador planetário é que nem sequer fala nisso. O operador planetário vibra isso. Por isso é que tu estás a caminho de te tornares inesquecível e indispensável. É porque tu vibras o significado dos significados. Mesmo que ainda não o indivíduo esteja no processo de... Mas a incubação de Cristo em nós é real. E a incubação, a fermentação, a incubação de Sofia em nós é completamente real. É uma questão de tempo. Então tu tens este significado que segura no centro o planeta todo. No centro volumétrico, não. No centro do sentido do planeta. Só que para um ocultista, o centro do sentido de um planeta é não só um fogo ígneo, o espermatozoide de Miguel doado para a criação do planeta, claro que isto já estou a abusar da biologia, mas chama-se especificamente a câmara onde este centro absoluto vibra, chama-se Shambhala. É a morada do propósito. E agora vejam o escândalo. E fica no deserto de Gobi. Imediatamente passou do plano ontológico dos deuses para o plano oculto das coisas intermédias para o plano geográfico. E a Mãe Divina doa uma célula ressonante de si. Nós ainda não temos aqui planeta. Eu falei em Shambhala e falei do deserto de Gobi. É posterior a isto. Isto são as origens divinas da Terra. Percebem porque é que um ocultista, um operador planetário lida com o que está abaixo do divino e acima da história? Porque ele ocupa-se deste ponto aqui a meio. Por isso é que ele tem a possibilidade de inaugurar novas eras para o planeta. Enquanto que o processo histórico irá ficar indefinidamente sem fim se não tiver este leite que vem da percepção ocultista para crescer. E o processo contemplativo místico irá ficar indefinidamente virado para a eternidade e não conseguirá fecundar a história. Isto faz sentido para nós? Então tu tens este fogo que vem de Miguel, ao qual nós chamamos o Logos. Neste fogo está contido o princípio, o meio e o fim. Essa é a beleza do masculino. A beleza de um homem é que
dentro dele está a coluna do divino, ele é a coluna do templo. Ele contém em si o princípio, o meio e o fim. Todo o homem é uma miniatura do alfa e do ômega. E a beleza de Sofia é que entre o princípio e o fim estão todas as letras, não é? Então, nesse sentido, em... sim, sim. Nesse sentido, em torno desta chama, Sofia doa o seu campo vibracional. E o campo vibracional de Sofia multiplica a chama. A primeira multiplicação é por 4. 1, 2, 3, 4. Esta é a primeira forma como a célula de Sofia lida com esse fogo interno. Esse elemento eruptor, ígneo, multiplicador, digamos, propulsor da natureza de Miguel. Sabem, é muito interessante porque a cor de Miguel é vermelho. Que é exata... Vejam bem o nível de vermelho que estamos aqui a falar. Que é exatamente a cor de carneiro. Agni. A cor do princípio criador. O princípio criador. Vejam o termo. Princípio. Criador. É o vermelho. Se alguém precisa de compreender o vermelho, porque o vermelho é uma cor às vezes pouco compreendida. Woman in Red. Se alguém precisa de compreender o vermelho é Cristo. É o princípio criador. Cristo não é só o princípio recolector. Não é só o intelecto recoletor. Não é só como é que eu hei de pôr isto? Aquele que vai colhendo os frutos, o vinho da vinha. Não é só o encantador final. Não é só o sedutor para o fim. Não é só... Ele é isso, mas é também alfa. Ele é o princípio criador. E o princípio criador, Agni, é carneiro. A mais alta oitava de carneiro é a energia de Miguel. Peço desculpa? O azul. A ideia de Miguel. A ideia. A cor da energia de Miguel. A gente ouve sempre. Se fores ver as representações do Arcanjo Miguel na Igreja Católica, ele está sempre de vermelho. Se fores ver o manto de Jesus, é vermelho. Se fores ver as representações de Jesus não como o Cristo histórico, mas como o Christos Pantocrator, o Cristo sentado no trono, criador de todas as coisas, está totalmente vermelho. Agora, onde é que fica o azul? O azul fica exatamente onde ele costuma estar, que é abaixo do violeta e acima do verde. E o que é que representa abaixo do violeta e acima do verde? O azul é a recapitulação do intelecto cósmico, da força cósmica libertadora, iluminadora, e mais ainda é a própria expressão da nobreza, o azul. Quando há uma integração de todas as outras cores. Então o que é que isso significa? Que repara, quando se fala de que Miguel é o alfa e o ômega, quase podes dizer que o alfa é vermelho e o ômega é azul tendente para violeta. Porque Rafael, como vocês sabem, está ligado ao verde, Uriel está ligado ao dourado e Miguel, de facto, tem de estar ligado ao azul tendente para o violeta e assim sucessivamente. E Gabriel está ligado ao branco, com um toquezinho de lavanda, só para assim um pouquinho de miosótis. Mas Gabriel é mesmo o branco dos lírios, o branco do linho. Só que nós não estamos aqui a falar de Miguel como o arcanjo, porque há um arcanjo de Miguel, não é? Miguel, como Deus Criador, tem o seu próprio arcanjo assignado, que é uma expressão num plano arcangélico de Miguel Criador. São duas coisas diferentes. Assim como... Exatamente. Exatamente. Agora, estas 4 forças da Mãe Divina, que nós não vamos ainda começar a classificar, depois subdividem-se em 12.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Este é o código matricial da mãe. Antes de haver planeta Terra. Antes de haver planeta Terra, o que existe é este casamento entre o poder ígneo de um Deus Criador ao centro e a resposta 4, 12 e depois uma multiplicação que é equivalente ao processo da mitose. Diz-se mitose na multiplicação celular, na reprodução humana. 1 para 2, 2 para 4, 4 para 16, 16 para 32, depois aquilo não termina mais. Este processo significa mais ou menos o seguinte: existe este ponto central, que é ígneo, e que para ser absolutamente central tem de ser masculino cósmico. O que define o masculino cósmico, neste nível, seria a sua centralidade. A capacidade de ser produtor de movimento sem ser movimento. Aquilo que Aristóteles chamava o motor imóvel. A capacidade de dar origem à multiplicação sem ser multiplicação. É essa a natureza, por isso é que a palavra intelecto se distingue do termo mente. Porque intelecto é imóvel. É essência fecundadora masculina cósmica que contém os arquétipos, o princípio, meio e fim. É um fiat, rompe com o impasse do tempo, rompe com as águas da criação, rompe com a placenta do que pode ser ou não ser e dá origem a um ciclo de vida. E esse é o mundo do intelecto cósmico. A seguir vocês têm o mundo da mente divina ou a mente Sofia. Então, se esta é a célula de Miguel, então vocês têm a célula receptora de Sofia. E esta célula receptora de Sofia é, por sua vez, multiplicadora, amplificadora, qualificadora, expansora e recoletora de todas as coisas. Isso significa que nós temos uma parte de nós que é regida por Sofia e uma parte de nós que é regida por Miguel. Nas nossas naturezas. Se nós temos uma psique curiosa, ágil, independente, livre, se temos uma mente com fome, se fazemos experiências e queremos aprender com elas, eventualmente para não repetir as que nos parecem decompor ou degradar e para consolidar as que nos constroem, se temos movimento, se temos liberdade de movimento, se temos corpos mais ou menos elásticos, um dia cantamos, outro dia estamos em silêncio, um dia pintamos uma parede, no outro dia ajudamos uma criança a fazer caligrafia, no outro dia falamos com amigos, é uma coisa muito abstrata, logo a seguir vamos, sei lá, plantar qualquer fruto ou plantar uns bulbos. Se nós temos esta elasticidade, esta é a nossa natureza doada, corpos, por Sofia, pela mente planetária. Mas uma coisa é certa, por mais que tudo se mova, tu tens a certeza absoluta que há um ponto diamante em ti em que tu és tu mesmo. E essa é a zona Miguel. E vocês vejam como não estão em contradição. Um sustenta o centro para que eu possa, a outra parte de ti possa ir, voltar, fazer movimentos, ao fim do dia fazer uma síntese e depois no dia seguinte perder-se outra vez. Quer dizer, perder-se o indivíduo já... Pronto. Mas é toda uma dança. Na tradição, peço desculpa, hebraica, o noivo no casamento fica imóvel e ela é que dança em torno. Há tradições que é o contrário. Não? Então é assim, aqui vocês têm duas células. A célula progenie de Miguel e a célula geratriz de Miguel, generativa, e a célula multiplicadora de Sofia, duas células. E esta natureza de Sofia
como está patente no chakra Muladhara, no hinduísmo e no símbolo da mãe ligada a Shri Aurobindo. A primeira subdivisão é em 4, que são as 4 direções femininas, as 4 deusas que vêm da mãe essencial. A mãe essencial começa por fazer um círculo branco em torno da célula vibrátil de Miguel. Começa por fazer um círculo branco. Este círculo branco em torno é aquilo que no livro, no Terra Última, nós chamamos o trono da Mãe Divina. Se, enquanto trono é a Mãe Branca, porque ela está junto, é a filha branca, ela está junto ao filho, ela interpreta o intelecto exatamente como ele é. Vamos tirar a palavra intelecto. Este fogo que contém o princípio, o meio e o fim é envolto por luz branca da mãe. É a primeira diferenciação para o planeta. Esse trono é o trono da mãe, mas assenta sobre o vermelho ígneo do filho. Só que, como nós vamos ver daqui a pouco, como centro do planeta, ele contém os dois. E este trono subdivide-se em 4 grandes poderes que Shri Aurobindo define como Mahakali, Mahasarasvati, Maheshvari e Mahalakshmi. Maha significa grande e não em cada uma de nós. Em cada uma das mulheres, em cada uma dos seres femininos, em cada um dos aspectos femininos do planeta. Maheshvari, Mahakali, Mahalakshmi e Mahasarasvati. Há um texto de Aurobindo chamado A Mãe, que é exatamente isto. A descrição dos 4 primeiros poderes da Mãe Divina. Eu vou pôr as iniciais. Mahakali, Maheshvari, Mahasarasvati, Mahalakshmi. Mahakali, poder da Mãe Divina, a Mãe Negra. Não confundir com pedra negra, ou matéria negra, ou gruta. Esta é a Mãe Negra, poder. Mahasarasvati, a sabedoria da Mãe Divina. Mahalakshmi, a beleza, o encantamento, a atração, a sedução, a intensidade da Mãe Divina. Maheshvari, a nobreza, a majestade, o império, a rainha, a elevação da Mãe Divina. Se esta mãe ao centro é branca, ela divide-se em 4 deusas. A deusa negra, Mahakali. A deusa vermelha, Mahalakshmi. É claro que há aqui uma ligação entre elas. Por exemplo, Durga, na Índia, contém um pouco das duas. Só que eu agora não vou entrar nessas especializações. Depois tens Mahasarasvati, que é a sabedoria da Mãe Divina, que eu não sei se colocaria como azul, e Maheshvari é dourado. Agora, há combinações nisto tudo. E quando nós falamos da Mãe Verde, ela é um aspecto das 4. A Mãe ecológica, a energia da Mãe Divina que é associada aos ecossistemas. Os celtas diziam toda a natureza é a Mãe Divina.
Estão rigorosamente a falar da Mãe Verde. Estão a falar de uma combinação das 4. Se quiserem, uma recombinação. Só que eu não vou fechar isto no mundo da cor. Dizer que esta é negra, esta é vermelha, aquela é azul, esta é dourada, parece-me arbitrário. Chega aqui outra pessoa e diz, não, não é nada. As cores são outras completamente diferentes. Então é melhor não perder tempo com isso. A primeira coisa que eu sei é que esta é poder, esta é sabedoria, esta é beleza e atração e esta é majestade. Não confundam, isto é muito importante. Há um aspecto da mãe que é sabedoria. Mas há um aspecto da mãe, do feminino cósmico, que é latente, que é majestade. Sendo assim, houve uma conspiração para abafar estes 4 poderes da mãe na história e no processo histórico. O que é que acham? A majestade da Mãe Divina é uma das coisas menos dinamizadas na Terra. Não há dinâmica, não se vê. Tu tens uma espécie de clones disso em algumas aristocracias europeias e orientais. E quando as pessoas pensam em aristocracia, portanto, rainhas, como manifestação da Mãe Divina, uma vez se eu não sou primário aqui, as pessoas podem pensar em rainhas europeias, mas atenção, porque a Tailândia teve rainhas. A China teve imperatrizes. O Egito. Myanmar. Burma. Ali houve períodos em que havia rainhas, que são muito pouco conhecidas, e que aquilo debita ali uma majestade que não é... Está bem alinhada com isto aqui. Agora, essa majestade, tentem ver uma coisa, do ponto de vista, digamos, da evolução do indivíduo, tu podes encontrar esta majestade em qualquer indivíduo, em qualquer lugar à face da Terra, tem nada a ver com processos históricos e muito menos com classes sociais. Tu olhas para uma camponesa no Afeganistão com um saco de legumes às costas e ela olha para ti, ops, Maheshwari, quietinho. É a majestade da Mãe Divina, está ali. Estas 4 dignidades da Mãe precisam de ser altamente dinamizadas. Isso é outro assunto. Destas 4, a Mãe gera, continuando, sem nos afastarmos muito de Aurobindo, é claro que nós estamos aqui a utilizar uma linguagem nova, ela gera 12 grandes manifestações. 12 grandes manifestações. E este é o símbolo de Mira Alfassa e da Mãe, que colaborou diretamente com Aurobindo na Índia. Se conhecem este símbolo? Algumas pessoas que fizeram contato com a Mãe, façam assim, Symbol of the Mother, Auroville, ou Aurobindo, ou Pondicherry, qualquer e este símbolo aparece lá. Sim. Só que é muito importante compreender uma coisa. Mira foi instruída por um grande ocultista que vivia na Argélia e que era de descendência judaica, chamado... Não sei se devo dizer o nome dele aqui assim de repente. Não sei porquê. Ok, whatever. Max Theon. É claro que Max Theon não é o nome dele, porque Max Theon é um pseudónimo. Theon é Deus e Max é Máximo. A ver bem como eles se chamavam eles próprios. Máximo Deus, está tudo... Bom, mas não interessa. Esse grande ocultista foi o primeiro instrutor de Mira e foi um dos que lhe foi abrindo assim a percepção das relações entre os deuses hindus e de outros aspectos da Mãe Divina, porque vocês têm Isis, Sekhmet. No Egito tem vários aspectos do feminino também. A Shekinah é esta aqui. Absolutamente. A Shekinah é a luz branca da Mãe Divina em torno do poder ígneo de Miguel. Que depois pode emergir à superfície. Sentem isto? Quais são estas 12? Eu não sei.
Mas esta é a arquitetura da hierarquia feminina na Terra. Existe um ser que alinha com o trono da Mãe Divina. Existem 4 avatares femininos que alinham com estas 4 expressões. Existem 12 que formam o Conselho da Mãe Divina, que alinham com cada um destes pontos. Se me perguntarem Mira quem era uma destas. Se me perguntarem Blavatsky, sim. Helena Rorick, sim. Mirabai, Kuan Yin. Todos estes seres estão relacionados com estes 12 círculos à volta. Então, a hierarquia da Mãe Divina é, no topo, está de uma forma transhierárquica a chama do propósito. Digo transhierárquica porque não pertence à hierarquia da Mãe Divina. Dá-lhe sentido, mas não pertence. Depois tem a Mãe Divina. Depois tem as 4 diferenciações da Mãe Divina, 4 avatares femininos. E depois tem as 12 executivas da Mãe Divina. Dos quais Uruzvati, Helena Rorick, é uma delas. O Passika, Blavatsky, é uma delas. Mirabai, Mira Alfassa, Santa Catarina de Siena, Teresa d'Ávila. Eu não estou a inventar, parece. Isto é o resultado de 10 anos em torno deste assunto. Porque eu gostava de fazer arte pop em Nova Iorque. Mas não, foram 10 anos em torno disto. Peço desculpa. Diz. Esses pontos que estás a dizer são representantes de alguns desses aspectos também, mas há outros que poderão estar concomitantemente com esses. Sim. Cada um destes seres tem um gabinete. Absolutamente. Cada um deles tem um gabinete. Repara, é exclusivo na medida em que isto são postos fixos dentro da hierarquia. Então, durante 2000 anos é atribuído o posto 8 a uma grande sacerdotisa planetária. Assim como vocês têm os Koans de raio, os mestres de raio, que eram fundamentalmente masculinos na representação da hierarquia. Lembram-se dos mestres de raio? Saint-Germain, sétimo raio, Paulo Veneziano, terceiro raio. Esta é a hierarquia feminina. É outra expressão. Claro que tudo isto forma o mesmo conjunto. Então, estes postos são fixos. O que acontece é que dentro... Aqui tu tens a mestra da sexta diferenciação da Mãe Divina. E aqui tens várias sacerdotisas, nunca são muitas, que estão ligadas ao corpo vibracional dessa mestra. Não sei se isto nos ajuda. O que acontece é que desde 1956 até 1986, muitas mestras foram para além da Terra. Muitas sacerdotisas foram servir noutros locais, porque o ciclo terminou. Vocês reparem, estas mestras têm estado ao serviço da Terra há milhares de anos. Eu tenho a percepção de que Maria é uma destas aqui. Se dissermos, mas para a Igreja Católica ela é a própria Mãe Divina. Exato, para a Igreja Católica. Só que antes de haver Maria, há 2000 anos, havia tantas representações da Mãe Divina, ainda não havia aquela figura maravilhosa de Maria da Galileia. Mas antes de Jesus nascer, se fizesse um périplo desde o mundo celta, para não dizer nórdico, até a África e até a Austrália, não, eu estou a ir muito longe, mas sim, até a Índia, tu tinhas representações da Mãe Divina, quer dizer, textos, estátuas, baixos relevos e narrativas místicas e mitológicas que incluíam a Mãe Divina.
Então vocês têm aqui um ser que é muito misterioso e que no livro, no Terra Última, nós chamamos Electra, que é um nome que merece atenção. E de Electra, mas eu não quero insistir nos nomes. Os nomes é uma coisa que só faz sentido após uma iniciação mais alta. E que fica toda a gente paralisada quando essa iniciação mais alta não existe. Começa a passar nomes e entra tudo em pensamento mágico. Não sei se me faço entender. Nós estamos a sair do pensamento mágico para a intelecção superior. Espera-se. E quando isto estiver feito, então voltamos aos mantras. Agora, mantras sem que haja esse nível iniciático, começa tudo a ficar outra vez beato. E ficamos todos beatos. Percebem o nosso problema? Sentem? De qualquer forma, Electra, eu sempre senti que o Anin poderia ter a ver com isto aqui. Mas Electra, depois tens estas 4 diferenciações: Mahakali, Maheshwari, Mahasarasvati e Mahalakshmi. Poder, sabedoria, majestade e beleza. Se nós tirarmos um dos aspectos destas 4 deusas, ela fica mutilada. Nunca mais compreendemos a Mãe Divina. Se nós retirarmos à Mãe Divina o poder puro, não estamos aqui a brincar ao poder, não é poder político, não é poder... como é que eu te explicar? Pode-se perguntar, isto é poder prânico? Não, isto é poder plutónico. Na Índia, este aspecto da Mãe é representado como uma deusa negra, não é a coisa mais agradável à face da Terra. Tem uma língua em forma de espada vermelha. Tem uma cintura de crânios brancos em torno das ancas, que são todos os homens que nascem e morrem constantemente. É o ciclo de morte e nascimento. E que mais é que ela tem? Tem assim uns olhos, pronto. Sim. Depois é impúdica até dizer chega. Só para começar. E ela dá a vida. Porque essa é uma coisa que se esquece de Kali, é que ela é vista como deusa da morte. Não, ela é deusa da morte e da vida. Ela com uma mão dá a vida e com outra tira a vida. Nada que a frase católica funerária ashes to ashes, dust to dust, não, do pó vieste e ao pó retornarás, é Kali. Mas há representações muito elegantes de Kali, mesmo na Índia. Ela é pintada assim, e até na tradição tibetana aparecem deusas furiosas que têm a ver com isso. Ela é pintada assim para avisar a psique burguesa que, cuidado, porque isto aqui muda de nível, isto aqui é plutónico. Vocês sabem como é que é quando está tudo bem na universidade, mas depois há lá uma cave e aquilo está fechado e diz assim, radioactive. Ali é onde os alunos de física e os professores de física nuclear mexem com urânio. Então tu não podes entrar ali da mesma maneira que entras em farmácia, iodo ou estás a lidar com sais minerais. É outro mundo. Quando entras no nível do urânio, há regras. E Kali é urânio, é plutónica. Lida com, querem saber? Já vamos ver isso daqui a pouco. Lida com o âmago do átomo, próton, neutrão. Sabes? Quando os homens atingiram um poder sobre o âmago do átomo, vocês viram o que é que aconteceu? Quando corre bem, tudo... E quando corre mal, Fukushima, Sellafield, Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, Manhattan, sabes, tens Three Mile Island, o acidente nuclear. É mau, é mesmo mau. Kali não é para tirar do lugar, é ali mesmo que ela está. Kitty. Quando tu falavas em plutónico, falas em transformador, profundamente transformador. Regenerador, é nesse aspecto? Também. É o Kundalini de Deus. Isto é muito importante, porque o feminino, eu acho que todas as mulheres sabem disto, elas têm isto dentro delas e têm uma enorme dificuldade de gerir o seu poder. Porque
O que é que acontece com um ser que vive num corpo feminino? O facto de tu viveres num corpo feminino é mais ou menos assim. A tua alma é andrógina. Assim que ela se aproxima da Terra para existir na Terra, torna-se sexuada. Portanto, a tua psique é sexuada, é masculina ou feminina. Por exemplo, eu tenho uma psique masculina. Tenho uma alma andrógina e tenho uma psique masculina. E tenho um corpo masculino. Então, o meu problema, do ponto de vista iniciático, até um certo nível, é masculino. Depois desse nível, torna-se andrógeno. E no fim, volta a ter um sexo. Eu não me importava que o meu fosse masculino. Mas é no fim, ou seja, nós temos um processo sexuado, psíquico e físico. Depois temos um processo andrógeno, lá na quarta, quinta iniciação, e depois para a sexta, sétima, já no nível monádico espiritual mais alto, reencontramos uma polaridade. Portanto, os discípulos são todos altamente sexuados, como vocês devem ter reparado. Os iniciados intermédios são muito andrógenos. E os iniciados mais altos têm outra vez uma polaridade. Portanto, tu não podes dizer que Moria é andrógeno. Não, Moria é completamente masculino. Só que não é o masculino terrestre. E para que ele passe do masculino terrestre para o masculino cósmico, tem que passar pelo andrógeno. Não faz sentido? É muito incrível. Também por encarnações femininas. Sim. Independente do caldear. Claro. Nós passamos pelos dois sexos. E se houvesse 3 sexos, passávamos pelos 3. Mas nós passamos pelos 2 sexos para que o indivíduo tenha... Para quê? Para que a psique se vá tornando andrógina novamente. Eu acho que não sabemos. Há tendência para que o sexo que predominou ao longo das encarnações, porque há um que predomina, venha a ser o sexo que fica nas iniciações mais altas. Ou seja, imagina que tu tens neste planeta 800 encarnações e digamos que 600 são no sexo masculino e 200 são no sexo feminino. É provável que depois das iniciações andrógenas te seja atribuída uma polaridade masculina. Inversamente, se tiver 600 encarnações ou 700 no feminino, depois da fase andrógena é-te atribuída uma polaridade feminina. Fechar parênteses. Estes postos têm várias sacerdotisas e várias entidades operativas femininas aqui dentro. Quer dizer, eu não me espantaria que indivíduos como Florence Nightingale ou as grandes lutadoras dos direitos da mulher e uma série de indivíduos são claramente iniciadas femininas em todas as culturas, façam parte destes, digamos, ofícios. Office, a palavra inglesa, destas subtarefas. E em torno desta estrutura que a matéria planetária começa a arrefecer. Isto é, que o hidrogênio os gases começam a ganhar centragem e aquilo que era uma espécie de véu informe a flutuar no espaço nota bem, começa a colapsar pelas forças inerentes à sua massa, mas ao colapsar dirige-se a um ponto no espaço. Esse ponto no espaço, que é o ponto de máxima gravidade, que depois irá gerar uma esfera. Como é que temos uma esfera se não temos um ponto ao centro que está a atrair tudo para ali? Esse ponto, no centro, é a tradução no volume do universo destas 3 dimensões. 2 dimensões da mãe e uma dimensão do filho. 2 dimensões de Sofia e uma dimensão de Miguel. Isto é, as 2 dimensões de Sofia formam uma matriz universal e aquela de Miguel é vertical, que é o intelecto imóvel. E isto formam as coordenadas que assistem à coagulação esfericizante
dos gases que vão dar origem ao planeta. E à medida que o planeta vai ganhando crosta, o que acontece é que as camadas mais ativas, em termos térmicos, ficam sobrepostas ao plano, no plano físico àquilo que nos planos internos e etéricos corresponde ao trono da mãe. Então, quando vocês fazem um corte transversal da Terra, tem crosta, manto e tem o núcleo ígneo de ferro fundente. Dentro desse núcleo ígneo de ferro fundente, os físicos e os geofísicos dizem que existe plasma. O plasma é um nível de vibração térmica tão alto, tão alto, tão alto, que não é nem gás, nem sólido. É uma espécie de agitação extrema das moléculas das partículas, de forma a que nunca formam moléculas. É pré-hidrogénio. Não sei se me faço entender. O grau de excitação da matéria é tão alto que não consegue arrefecer ao ponto de formar hidrogénio. O plasma é idêntico na Terra ao coração de uma estrela. Do centro de um planeta está exatamente a mesma química e a mesma física que o centro de uma estrela. Não sei se isto nos diz alguma coisa. Porque as pessoas dizem assim, as estrelas. Não? E no dia em que tu disseres, tem uma estrela? Começamos espera aí, isto é tudo muito mais sideral do que se pensa. De onde que tu tens esta formação ígnea de fogo em torno do próprio fogo de Miguel, de certa forma, no centro da Terra, e depois tens uma gradação de arrefecimento até à crosta. E isto é a tradução termogeográfica da distribuição da força da mãe. O ponto na superfície da Terra que representa o propósito tem vindo a ser chamado Shambhala. E o ponto na superfície da Terra que representa o plano, o desenvolvimento do plano e a própria Mãe Divina tem vindo a ser chamado na América do Sul Manoa. Ao trono, ao propósito. E o ponto que representa a célula da mãe tem sido chamado na tradição Guarani Manoa. E na linha peruana, Miztitlan. Miz, homens, Titlan, Ti, sábios, Tlan, cidade. Ainda hoje no México vocês têm Tenochtitlan, por exemplo. E outras cidades antigas da tradição olmeca têm esse termo Tlan no final. Curiosamente, todas as civilizações pré-colombianas, tirando eventualmente os índios muito ao sul, descendem de uma cultura que ninguém sabe o que é, que são os pré-olmecas. Mas os mais antigos de todos são mesmo os olmecas. Quer dizer, os primeiros, antes, como é que eu não posso dizer que os olmecas são os mais antigos depois dos pré-olmecas, porque não estou a dizer nada. Mas quando tu recuas, chegas aos olmecas. Mas os olmecas já apontavam para um grupo pré-olmeca. E o que nós sabemos é mais ou menos isto. As tecnologias olmecas são extremamente avançadas e ainda assim não são as originais. Há paredes no Peru, muros, com pedras ligadas umas às outras de uma forma absolutamente precisa, que são muito mais antigas do que aquelas que estão ligadas de uma forma imprecisa.
E à medida que as paredes e os muros, portanto as tecnologias de construção, se vão aproximando, se vão afastando dos Olmecas e aproximando dos Maias, dos Incas e dos Astecas, e depois de alguns posteriores, os peruanos propriamente ditos, as paredes são cada vez mais rudimentares. Então aqui tu tens exatamente o que se passou no Egito. Quanto mais recuas, mais alta é a tecnologia. Há a sensação clara de um declínio ou de uma perca de uma memória. E eu vou ilustrar em relação ao Egito. O Egito é uma situação cultural e civilizacional difícil de descrever. Porque, não, difícil de explicar. Porque então, tu tens um grupo de agricultores que saíram diretamente da Idade do Bronze ou da Idade do Ferro, que estão nas primeiras tentativas agrícolas, e o que nós vemos em todas as culturas da Terra, sem exceção, exceto nos egípcios e nos olmecas, não há outras, são estas duas, é que cada avanço é lento. Eles aprendem lentamente a negociar, aprendem lentamente a fazer posses, aprendem lentamente a agricultura, aprendem lentamente a tirar coisas da terra, aprendem lentamente a não fazer guerra, aprendem lentamente a fazer umas pedras sobre outras. É progressivo e lento. Lento é mesmo lento. No Egito, aparentemente, grupos de pastores e de nómadas não é bem deserto, sim, mas das planícies do norte da África, do Delta, de repente aparecem com uma civilização suprema. É como se tu tivesses o Ford T, o primeiro automóvel a ser feito numa fábrica, o primeiro Ford, e o segundo automóvel da mesma fábrica fosse um foguetão da NASA. Não há nada intermédio. Isto é o que se passou no Egito. E com os Olmecas e os pré-Olmecas é a mesma coisa. A tecnologia é muito alta, pelo que nós vemos pelo domínio do corte da pedra. Não se sabe como é que se fazia, mas eu não quero entrar agora nesse mundo de especulação. E depois vai declinando, e assim sucessivamente. Mistitlan é o grande centro ligado à Mãe Divina, e Ancora exprime-se nos planos internos do Peru. Shambhala é o grande centro ligado ao propósito, ao filho, e exprime-se, Ancora, no deserto de Gobi. O que acontece? Tu tens o núcleo do núcleo, que já não é planetário. Este núcleo do núcleo não é planetário. O intelecto de Miguel, doado à Terra, o Logos, não é planetário. Transcende o planeta completamente. Em torno deste núcleo, tu tens o trono da Mãe Divina. E depois tens, como nós vimos, a diferenciação em 4. E depois tens a diferenciação em 12. Desta diferenciação em 12, nascem 12 vórtices de energia céu-terra.